Quando os discípulos de Jesus lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar, ele respondeu com o que chamamos de oração modelo. Nessa oração estão 5 elementos essenciais que mostram para quem orar, o que pedir, quando orar, onde orar e como orar. Esses pontos são importantes, porque, como a Bíblia também explica, existem maneiras incorretas de orar e até formas superficiais de oração que devemos evitar. Portanto, isso é algo que todo cristão precisa saber. Neste vídeo, abordaremos todas as 5 chaves para mostrar como Jesus nos ensinou a orar. Mas antes de começarmos, se você é novo no canal, nós fazemos esses vídeos para explicar tópicos bíblicos de uma forma fácil de entender. Acreditamos que a Bíblia é o fundamento da verdade e que todos podem se beneficiar dela. Então, dê um like e ajude a espalhar a palavra. A primeira pergunta que Jesus respondeu sobre como orar foi: para quem devemos orar? Em Lucas 11, versículo 2, Jesus disse: Quando vocês orarem, digam: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus orientou seus discípulos a seguirem este exemplo, orando a Deus, o Pai, assim como ele fazia. Jesus nos direciona a orar ao Pai, porque disse: Meu Pai é maior do que eu. E aquele que crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. O apóstolo João também explicou que, verdadeiramente, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Além disso, Jesus ensinou seus seguidores a orar ao Pai em seu nome. Jesus disse: Em verdade vos digo, que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Portanto, a primeira chave é reconhecer o Pai Celestial, que é o maior ser do universo, e devemos direcionar nossas orações principalmente a Ele, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo também seguiu esse exemplo, escrevendo em Efésios 3, versículo 14. Por esta razão, dobro os joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toda a família nos céus e na terra toma o nome. E em Romanos 1, versículo 8, ele diz: Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. A segunda chave delineada na oração modelo responde à questão: pelo que devemos orar? Lucas 11, versículo 2, continua dizendo: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensinou seus discípulos a orarem para que a vontade de Deus seja feita e para que seu reino venha. Essa declaração é significativa porque ela aponta para onde deve estar o principal foco dos discípulos. Deus deseja que seus seguidores sinceramente desejem que o reino de Deus venha à terra o mais rápido possível. Ele também quer que vivam de acordo com as leis desse reino agora. Jesus disse: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ao orarmos para que a vontade de Deus seja feita na terra, Jesus está ensinando seus seguidores a alinharem suas vontades com a vontade de Deus. Isso significa estudar sua palavra e garantir que qualquer pedido de oração esteja de acordo com sua vontade. Como diz o livro de Tiago: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos prazeres. E em João 5,14 diz: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Colocar a vontade de Deus em primeiro lugar significa estar disposto a aceitar qualquer resposta que ele nos dê, mesmo que seja um não ou não agora. Então, ao orarmos, devemos buscar a vontade de Deus em nossas vidas e sempre olhar em direção ao seu reino. Oramos com isso em mente primeiro, e depois fazemos pedidos
para necessidades diárias, perdão, livramento de tentações e outras preocupações importantes. Sabemos agora para quem orar e o que pedir. Então, quando devemos orar? Lucas 11, versículo 3, continua: Dá-nos, dia após dia, o pão nosso de cada dia. Isso mostra que Jesus quer que seus seguidores orem diariamente. Mas será que importa quantas vezes oramos ao longo do dia? A Bíblia fornece exemplos de outros indivíduos fiéis e seus hábitos de oração. Por exemplo, era costume de Daniel orar e dar graças a Deus 3 vezes ao dia. Davi também disse no Salmo 55, à tarde, pela manhã e ao meio-dia orarei. Jesus frequentemente se retirava para lugares isolados para orar, e o apóstolo Paulo incentivava os cristãos a orarem sem cessar. Portanto, a Bíblia mostra a importância de manter contato constante com Deus em oração ao longo do dia, e reservar 3 momentos para uma oração focada segue o modelo eficaz dos exemplos bíblicos. Então, a terceira chave para uma oração eficaz é fazer da oração pessoal uma parte de nossa rotina diária. Se devemos orar diariamente, onde devemos orar? Quando Jesus introduziu a oração modelo em Mateus 6, ele ensinou algo bem diferente sobre onde devemos fazer a oração pessoal. Naquele tempo, era comum que orações pessoais fossem feitas em público, mas Jesus ensinou seus discípulos a não orarem com o propósito de reconhecimento. Ele disse: Quando orardes, não sereis como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Jesus explicou que a oração deve ser uma comunicação genuína e sincera com o Pai Celestial. Ele orientou: Quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu Pai, que está em secreto. Assim, é em um ambiente privado onde podemos falar sinceramente com nosso Pai. Jesus também praticava isso. De madrugada, estando ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. A quinta chave responde à questão: como devemos orar? Há um elemento específico na oração que está no coração do como orar, e é o envolvimento sincero do coração nas nossas orações. Em Mateus 6, versículos 7 e 8, Jesus declarou: E, orando, não useis vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejais, portanto, como eles. Jesus ensinou que não devemos repetir palavras mecanicamente em uma espécie de ritual automático. Se desejamos orar de forma eficaz, devemos orar fervorosamente. Como diz o livro de Tiago, a oração eficaz e fervorosa de um justo pode muito. Deus até condenou o estado desanimado de Israel, dizendo através do profeta Oséias: eles nunca colocaram o coração nas suas orações. E quando Jesus orava, oferecia suas orações com clamor e lágrimas a Deus. Portanto, como devemos orar? Se queremos orar com eficácia, como Jesus ensinou e exemplificou, devemos orar com todo o coração. Os exemplos bíblicos mostram que orações sinceras são apaixonadas, sinceras, fervorosas, e podem certamente envolver emoções e lágrimas. Essas 5 chaves delineadas nos ensinamentos de Jesus sobre a oração modelo são simples e estão acessíveis para qualquer um que deseje orar de forma eficaz. Quando oramos como Jesus ensinou, desenvolvemos um vínculo real com nosso Pai Celestial. Um vínculo no qual podemos confiar em tempos difíceis e pelo qual podemos ser gratos em tempos de bênçãos. Se você achou este vídeo útil, deixe seu like e comente abaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Aqui você encontrará mais vídeos como este e outros programas que cobrem temas bíblicos.
Se conhece alguém que gostaria de ouvir os ensinamentos claros da Bíblia, compartilhe o vídeo. Isso ajuda a espalhar a mensagem.